queridos. Boa noite. Boa noite para você que está em casa, para você que está assistindo a gente de algum lugar desse país, desse mundo. E você que veio até a casa do Senhor. Que nessa noite, Senhor Jesus, Ele possa fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Que Ele possa nos guiar à presença dEle mesmo. Que nós possamos esquecer tudo que está ao nosso redor. Que nós possamos esquecer os nossos problemas. Que nós possamos esquecer as angústias do nosso coração. Que nós possamos nos entregar 100% ao nosso Deus. Antes de ler a palavra que Deus colocou no meu coração, eu queria convidar você a ficar de pé e nós vamos fazer uma oração. Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, nós não teríamos esperança, não teríamos oportunidades, não teríamos tanta coisa, não teríamos uma segunda chance. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome nessa noite, Senhor, porque o Senhor é bom. Nós louvamos o Seu nome porque o Senhor é bom e o Seu amor nos resgatou. Nós louvamos o Seu nome, Jesus, porque o Senhor nos escolheu para Te servir, para sermos Teu amigo, para andarmos e caminharmos contigo, Senhor. Obrigada, Jesus, porque andar com o Senhor é simples. Obrigada, Senhor Jesus, porque estar com o Senhor é simples, Deus. Pai, que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos ser tocados de uma maneira na qual nós nunca fomos tocados, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós convidamos o Senhor a estar nesse lugar, a falar conosco. Nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que ninguém saia daqui hoje sem a sua porção, meu Deus. Que ninguém saia dessa noite, Pai, daqui, Deus amado, sem ter a certeza, Deus amado, de que as coisas vão acontecer. Nós não queremos nos emocionar, Senhor, mas nós queremos a Tua presença. Porque se nós tivermos a Tua presença, nós temos tudo, Senhor. Nós queremos a paz que excede todo entendimento. A paz que dá, que traz vida, que traz esperança. Nós convidamos o Senhor, Espírito Santo. Nós Te convidamos para fazer parte desse culto que é para Ti e que é por Ti. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome toda a honra e toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome nós rendemos o louvor e a adoração nessa noite. Enche este lugar, Espírito Santo de Deus. Enche as nossas vidas. Nos transforma de dentro para fora, Senhor. Que nessa noite nós não venhamos olhar as circunstâncias, mas que nós enxerguemos o Teu amor em Jesus por nós. Nós glorificamos o Teu nome. Aleluia. A palavra do Senhor lá em Isaías 6. Do versículo 1 ao versículo 3 fala assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas,
Com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. E hoje, meus queridos, o Espírito Santo faz isso conosco hoje. Ele nos revela quem Deus é e nos leva a um lugar de reverência e de rendição. E hoje, quando eu orava por esse culto, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: fala sobre mim, fala sobre o que eu posso fazer. Fala que quando Jesus foi para o Pai, Ele me deixou como consolador. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Ele fala, Ele ensina. E nessa noite nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós vamos render graça. E você vai chegar aos pés do Senhor nessa noite, com tudo aquilo que está dentro do teu coração, seja de alegria ou seja de tristeza, seja de angústia, de frustração, de dor, de ânimo. Você vai colocar aos pés do Senhor e Ele vai cuidar da nossa causa nessa noite, amém? Porque a sua maravilhosa graça nos alcançou. Aleluia, obrigada, Deus. Eu amo quem não falha.
nós louvamos o seu nome nessa noite. Nós dizemos, Deus, que só tu és santo. Só tu és santo, Senhor Deus, como Isaías. Deus amado, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E viu os anjos clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da tua glória. Queridos, enquanto nós não estamos na eternidade, juntamente com os anjos, cantando Santo, Santo, enquanto nós estivermos de passagem por aqui, por essa terra, que nós possamos clamar Santo, 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 Santo. Só tu és santo, a terra toda está cheia da tua glória, Senhor. Que você possa se conectar ao Espírito Santo. Feche os teus olhos. Você em casa também. Feche os seus olhos. Se conecte com o Espírito Santo de Deus.
devemos render toda a honra e toda a glória. Não há outro Espírito Santo de Deus a quem nós podemos, Senhor Jesus, recorrer. Não há outro, meu querido. Não existe outro nome no céu. Não existe outro nome na terra. Não existe outro nome no céu. Ah, mas eu estou com dificuldade. O nome dele é Jesus. Ah, mas eu não estou conseguindo vencer. Você tem a quem recorrer. O nome dele é Jesus. Mas está tudo desabando. Você tem a quem recorrer. Ao Santo dos Santos. Ao Santo. Ao Santo dos Santos. Querido, o Santo dos Santos, Jesus, o Espírito Santo, Ele quer mover na tua vida e na minha vida. Mas se eu e você não abrirmos a nossa boca, não tem como Ele fazer. Não tem como. Ué, papi, mas por que não tem como Ele fazer? Ele não é Deus, Ele não sabe. Ele não sabe o que eu passo, as minhas dificuldades, as minhas frustrações. Ele sabe, querido. Mas Ele precisa que você se abra verdadeiramente para Ele. Ele precisa ouvir da tua boca aquilo que você quer que mude na tua vida. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, querido. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele quer tirar você dessa montanha russa que é a sua vida. Ele quer tirar você dessa montanha russa que está a sua vida. Entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Oh, Espírito Santo. Oh, Santo, 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 de cura, de libertação. O Espírito Santo está neste lugar. Abra a tua boca. Deus, e nessa mesma atmosfera de adoração, nós dizemos que Tu és santo para sempre. Nós cantamos ao Cordeiro:
santo para sempre. Aleluia. O teu nome é o mais alto. Aleluia.
Deus, ela é maravilhosa. A presença do Espírito Santo, ela é maravilhosa. Não tem como você estar aonde o Espírito Santo está e você sair do mesmo jeito. A presença do Espírito Santo é maravilhosa, é maravilhosa, é maravilhosa. Enquanto nós vamos cantar esse outro louvor, traga o seu dízimo e a sua oferta. Louve e adore ao Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelos ofertantes e pelos dizimistas fiéis, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por aqueles que têm sentido no seu coração que é preciso semear na casa do Senhor com alegria, em obediência. Nos ensina esse princípio da obediência, Senhor. Nos ensina, Senhor, a entregar o que é teu por direito. E abra a janela dos céus sobre a casa, sobre o celeiro do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Sim.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos, ontem eu fiquei conversando com uma pessoa, eu fiquei sabendo que as pessoas acham que nós somos uma igreja que não bate palma. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus que é digno de toda a honra. Vamos fazer barulho para as pessoas saberem que aqui há o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus abençoe sua vida. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? O Senhor já falou muito aos nossos corações, amém? Mas eu acredito que Ele tem uma mensagem para você nessa noite. Se você veio disposto a ouvir a Deus, louvar, adorar e louvar a Deus, agora é o momento dele falar com você. Ele já falou, com certeza, através da música, das ministrações, do louvor. Mas eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Amém? Você que pode ficar em pé, né? Em reverência à palavra do Senhor. Salmo 78, do versículo 1 ao 4 que nós vamos ler. Diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Versículo 2: Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigma dos tempos antigos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Que o Senhor venha falar à Tua igreja nessa noite. Que as mentes, os corações estejam abertas, Pai, para receber a boa semente nessa noite. É uma palavra do Senhor. O Senhor sabe quanto tempo o Senhor me deu essa palavra e como meditei nela, Pai, nesses dias para ministrar a Tua igreja. Porque antes de passar para a igreja, ela passou por mim, Pai, mudando a minha mente, mudando o meu coração, fazendo eu crescer na graça e no conhecimento. E não é por mim que ela será ministrada, mas eu creio que será pelo Teu Santo Espírito em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo venha falar em cada coração, em cada mente que está aqui, aqueles que estão assistindo esse culto, Pai, pela live, seja agora e seja no futuro, aqueles que ainda verão este culto, Pai, que o Senhor possa falar, Senhor, o mais profundo, Pai, o mais íntimo, que o Senhor possa, Senhor, transformar as nossas mentes, que o Senhor possa quebrar os calabouços mentais, Senhor, de doutrinas, de conhecimento humano, revelando ali a Tua vontade plena pelo poder do Teu Santo Espírito, levando cativo todas as mentes à obediência a Cristo, como diz a Tua palavra. E uma vez ministrada, Pai, ela possa dar fruto, Pai, 1 a 100 para a glória do Teu nome. Pai, que o Senhor possa ministrar através do Teu Santo Espírito. Não sou eu, Pai, eu não sou digno, não sou capaz, mas é para a Tua glória e não a nós, Pai, não a nós. É o Teu nome da glória, é o que nós te pedimos nessa noite. Amém, amém, amém. Podeis assentar, meu amado? Meu amado, este salmo de Asaf, ele é um salmo didático. Na língua hebraica ele é chamado de masquil. É um salmo de ensinamento. Não é de louvor, não é de adoração, mas é um salmo que visa ministrar conhecimento para aqueles que o recebem, para aqueles que leem, no nosso caso. Então, é um salmo didático, é um salmo de ensino, é um salmo que nos inspira a fazer o que ele determina. E o que Asaf está falando aqui? Ele está falando assim que ele vai passar para a próxima geração. Isso nos chama atenção, meu amado, que às vezes nós esquecemos de fazer isso na igreja, ou às vezes até mesmo dentro de casa. Eu não sei se você tem o hábito de contar histórias, né, para os seus filhos, se você tem aquelas bíblias, né, para criança, com histórias próprias. Você pode crer, meu amado, que mesmo que cresça, um dia aquelas sementes vão frutificar. Mesmo que não estejam debaixo das suas asas, mesmo que não estejam com você, mas aquilo que você semeia nos seus filhos vai frutificar. E o salmista então fala dessa importância dessa
transmissão fiel das verdades divinas. E ele está falando aqui que ele, no finalzinho, não encobriremos aos seus filhos, aquela geração que estava ali, contaremos a vindoura geração, ou seja, ele estava contando para aquela geração que estava ali, estava falando que era preciso contar para outra geração que se levantaria o quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. E ele usa, ele diz assim, que ele vai usar as parábolas para poder ensinar essa geração. Ele vai usar as parábolas para explicar para aquela geração as coisas. Aqui nesse texto aqui fala assim, os enigmas. Quando as pessoas encontram essas palavras na Bíblia, elas ficam assim entusiasmadas, Porque fala de enigma, fala de coisas ocultas, Não. Está falando que os ensinamentos, que começou lá no Éden com Adão, no princípio da criação, seria passada e deve ser passada de geração em geração. De geração em geração. É disso que ele está falando, que os enigmas são coisas que Deus revela para nós pelo poder do Espírito Santo. Os enigmas são as revelações, nós vamos ver isso, Jesus usando dessa forma. Mas o que é uma parábola, meu amado, para você entender? A parábola, ela tem a capacidade de... É uma ferramenta que Deus usa, não é meros contos, não é historinha. A Bíblia não é historinha, meu amado. A Bíblia é um livro histórico, é um livro da cultura de um povo, do povo de Israel e dos povos ao redor. É um livro de lei, porque determina lei civil, tanto a lei civil quanto religiosa. E é um livro de princípios. E esses princípios são eternos. Esses princípios não são mutáveis. Esses princípios ele não deve se adequar à minha percepção cultural. Preste muita atenção no que eu estou falando. Esses princípios não devem se encaixar naquilo que eu penso. Se a sua mente não foi transformada em Cristo, a palavra de Deus não pode se encaixar naquilo que você pensa. Você tem que buscar no Espírito Santo a revelação da verdade. Os princípios eternos que são imutáveis. Então, uma parábola, no sentido, principalmente no grego, significa colocar de lado. Significa colocar algo ao seu lado para que você enxergue algo que precisa ser ensinado. A palavra mesmo, parábola, no grego, significa isso. Colocar ao lado. Comparar, para que você compare, para que você aprenda. E é usado ali tudo do dia a dia. Você vai encontrar parábolas usando receita de pão. Nós vamos ler uma delas. Você vai encontrar parábolas falando de banquete. Você vai encontrar parábola falando de compra e venda. Então vai usar coisas que você sabe, aquilo que você conhece para te ensinar algo, só que não é humano. O princípio do ensinamento por parábolas não é trazer para você uma historinha, uma ilustração e você achar bonito, não. O propósito de uma parábola é revelar aquilo que está escondido na palavra e que é revelado para poucos, meu amado. Nem todo mundo entende os princípios contidos nas parábolas. É o que nós vamos falar nessa noite. As parábolas, meu amado, desde o Antigo Testamento, são histórias simbólicas com verdades espirituais profundas. Você tem parábolas no livro de Isaías, você tem parábola no livro de Juízes, a palavra de Jotão, que é uma parábola muito poderosa. Inclusive, eu usei ela para poder explicar algo que Deus estava me dando na minha vida para certa pessoa uma vez, e está se cumprindo até hoje. As parábolas estão aqui na Bíblia desde de quando o mundo é mundo. É isso que Asaf está falando. Desde que Deus existiu, Ele escolheu usar as coisas do dia a dia para nos ensinar as verdades mais profundas da Bíblia. E isso, meu amado, não é algo só para pastor, para quem faz teologia, não. É para quem quer. É para qualquer pessoa que humildemente chega diante da palavra e fala assim, eu quero aprender de ti. Mas Asaf está falando que não é só aprender, que a gente precisa ouvir, a gente precisa praticar e passar para a próxima geração. Se elas vão praticar, não é um problema nosso. Se elas vão ouvir no sentido de obedecer, não é um problema nosso.
Mas o nosso papel, como diz Asaf aqui, é transmitir para a próxima geração os ensinamentos mais profundos, os princípios eternos de Deus. Princípios que moldam caráter, que transformam vidas, que traz cura, que traz restauração. Estão tudo isso nas parábolas. A revelação de Deus não é apenas para ser ouvida. Ela precisa ser guardada e transmitida. O que você ouve no culto de domingo, meu amado, você tem a obrigação, de quando tiver oportunidade, de passar para outra pessoa, de passar para os seus filhos, principalmente aqueles que ainda estão sob a sua tutela, a sua guarda, principalmente. Porque depois eles crescem, meu filho. Quem tem filho grande aí sabe, depois eles crescem. Aí eles vão ser dono dos seus próprios narizes, diante dos homens e diante de Deus. Mas cabe a nós também orientá-los, usando os princípios da parábola. As parábolas, meu amado, são ilustrações, inclusive ilustrações históricas. A maioria dos ensinamentos, dos fatos que aconteceram, meu amado, com o povo de Israel, historicamente, são parábolas para nós hoje, como igreja. É o que Paulo fala no livro de Coríntios, que tudo aquilo que foi escrito no passado, foi escrito para exemplo nosso. Quem fala isso é Paulo, no livro de Coríntios. Então, os fatos históricos anotados na Bíblia, por mais absurdo que você ache, que alguns acham absurdo algumas coisas na Bíblia, e quem somos nós, né? Quem é o caco para falar com o olheiro que me fez dessa forma, fez daquele jeito? Fala lá em Isaías e Paulo usa também em Coríntios. Mas os fatos históricos, por mais absurdos que você ache na Bíblia, também são exemplos para nós. Coisas da cultura do povo judeu, da lei do povo judeu, são metáforas para nós. São como parábolas, para você colocar do lado e comparar com aquilo que você faz no dia a dia. É assim que a gente tem que ver, principalmente as parábolas, né? E essas ilustrações, meu amado, ela tem o propósito de entrar no coração. Toda vez que fala coração, meu amado, o judeu é meio... na origem judaica, falar de coração é meio complexo, porque o coração tanto é uma ilustração de nós, interiormente, quanto das nossas emoções. Mas, quando Deus ensina, Ele quer falar tanto nas nossas emoções, quanto no nosso intelecto. Você precisa ouvir a palavra de Deus e compreender com a sua mente para que ela desça e cure suas emoções, por exemplo. Restaure a sua maneira de pensar, colocando ela de conformidade com o que Deus quer. E deixa eu falar algo para você, meu amado, de uma forma bem objetiva. Enquanto você não muda sua mente e seu coração, você não vai experimentar toda a grandeza e glória de Deus na sua vida. Não tem como, meu amado, Deus trabalhar com você se você pensar como o mundo pensa. Não tem como Deus trabalhar na sua vida. E eu não estou falando aqui de abençoar, não, meu amado. Estou falando de mudar, da redenção ser completa na nossa vida. Da gente ser regenerado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. E tem pessoas que resistem, meu amado, quando Deus fala com ela e fala para ela que ela precisa mudar alguma coisa, elas resistem. E depois quer que Deus trabalhe com ela da mesma forma que trabalha com um que é submisso a Ele. Deus, meu amado, resiste os soberbos. Quem disse isso é a palavra. O soberbo é aquele camarada que tem a dura cerviz. O soberbo é aquele que fala assim, tudo bem, a Bíblia fala isso, mas é do meu jeito. Isso é soberbo humano, meu amado. Isso é dura cerviz. Esse foi um dos motivos, meu amado, de Deus ter tirado o reino de Saul. Porque ele não se submetia a Deus. E a Bíblia fala que os soberbos, Deus resiste. Não, o pastor está pregando, mas é do meu jeito. Meu amigo, faz o que você quer da sua vida. Eu vou falar algo para você. Quando mais você se encaixa no que Deus revela para você, mais você vai ver de Deus na sua vida. Eu não sou a mesma pessoa de mais de 27 anos atrás. Eu não sou. Porque se eu tivesse, meu amado, eu não estaria aqui agora pregando para você. Deus já me mudou muito. E eu estou nesse processo com você. É o que eu costumo falar. Uns mais na frente, outros um pouco atrás. Mas todos nós estamos num processo que chama regeneração. Pela santificação. Que vem através do Espírito Santo e da palavra.
O propósito da palavra, meu amado, como eu falei, ela é uma narrativa que vai revelar verdades espirituais profundas. E também, meu amado, princípios eternos de Deus. Não leia a parábola como se fosse uma historinha. Não conte parábola para seu filho como se fosse uma historinha. Leia a parábola para o seu filho e fala, isso aqui é a palavra de Deus. E Deus está revelando isso, isso, isso e isso. A função, meu amado, é revelar o reino de Deus aos corações abertos. Nós vamos ver isso, que nem todo mundo é apto para receber as revelações das parábolas. Guarde que eu estou falando que quem falou isso foi Jesus. Nem todos são aptos para receber. Um coração que não se submete, que se endurece, meu amado, ele não vai compreender o que Deus fala, o mais profundo das parábolas. O coração aberto, né, do discípulo, né, é aquele que ouve, recebe os princípios e pratica, mas também tem um coração endurecido, como eu já falei aqui um pouco. É aqueles que resistem ao que Deus está falando. O propósito, meu amado, da parábola é filtrar a fé. Sabia disso? Quando você ouve uma parábola, ela está filtrando a sua fé. Até onde você crê naquilo que está sendo revelado ali. Até onde você... Meu amado, e parábola, que nós vamos ler algumas aqui, eu não vou ler todas, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo, mas eu vou citar algumas aqui, ela é para filtrar a nossa fé. Até onde você crê no que está sendo revelado na Bíblia. Ah, não, isso aqui eu acredito, isso aqui não. Nós vamos falar sobre isso. Pessoas que são seletivas. O que é agradável para mim, eu recebo, oh glória! Mas quando vem uma parábola que fala de uma maneira que vai lá no fundo daquela pessoa e mexe com as emoções dela, com o caráter dela, ela fala, não, isso aqui não é para mim não. E por isso, meu amado, que a parábola também é um filtro de fé. Nem todo mundo que ouviu as parábolas que Jesus contou passou a ser discípulo. Nem todos. E as parábolas, meu amado, elas são a gente pode ser seletivo, né, com as parábolas, mas ela sempre vai definir, vai mexer com a gente. Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus capítulo 11. É uma passagem conhecida, mas eu preciso citar essa palavra. Eu vou só citar, os irmãos sabem que depois que eu faço uma ministração, eu coloco a palavra lá no grupo da igreja. Então tem vários outros versículos aqui, eu vou citar só alguns, porque senão a gente não tem tempo. Mas, por exemplo, o Salmo 25:14, só para você entender, fala assim, que a intimidade de Deus é para quem o teme. A intimidade, você sabe o que é intimidade? Deus tem segredos, meu amado, que Ele quer revelar para você, mas Ele não revela para qualquer um. Quando eu falo revela aqui, é dar entendimento, não é aquele segredo assim, você sabe o que o fulano fez? Não. As coisas íntimas, que vai fazer a bênção de Deus sim sobre a sua vida de uma forma completa, ela é para aqueles que temem a Deus. Não busque, meu amado, entender as coisas de Deus se você não busca intimidade e se você não teme. Sabe por que o temor gera em nós o quê? Santificação. Quando a gente descobre que algo não agrada a Deus, eu vou procurar mudar. Mateus capítulo 11, 25, diz assim, Jesus fala assim no finalzinho lá do capítulo, é o 24, não, o 25 e o 27. Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e a revelaste aos pequeninos. A palavra pequeninos, muitas vezes na Bíblia, o pessoal pensa que Jesus está falando de criança. Não. Está falando daqueles que é o povo dele, que se submete a ele. Esse texto aqui não está falando de criança. Então, quando você lê o contexto, que tiver a palavra os pequeninos, você tem que entender o contexto para você saber se realmente ele está falando de criança ou se está falando de nós como um povo pequeno. Um povo no sentido de ser humilde, que se submete. Aí ele fala assim, vou repetir. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruído, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar.
A intimidade de Jesus é para aqueles que buscam com submissão e humildade essa intimidade com Ele. Meu amado, se você passa o dia inteiro só preocupado com piada, com brincadeira, com seus afazeres, você tem que fazer tudo o que você precisa fazer, cuidar dos filhos, ir para o trabalho. Mas se você não tira um tempo para buscar intimidade com Deus, você está perdendo os segredos mais profundos do que Deus tem para a sua vida. Ah, por que isso não dá certo na minha vida? Porque às vezes tem alguma coisa errada e você precisa mudar. Por que tal coisa está acontecendo na minha vida? Porque às vezes você ainda não buscou o suficiente daquilo que Deus quer revelar para você. E você aplica isso em qualquer área da sua vida. Qualquer área que você pensar da sua vida. A parábola, meu amado, ela tem te revelar, eu vou ler do jeito que eu escrevi aqui, tornar clara as verdades do reino, aos que têm um coração humilde e disposto a aprender. E ela velar aqui no sentido de esconder. Preste atenção no que eu estou falando, ela esconde. É por isso que tem pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo. Talvez é porque você não tem sido humilde o suficiente para começar como uma criança pequena, que precisa aprender a ler o A, E, I, O, U, do reino de Deus, para depois procurar as coisas grandes. As pessoas se aproximam da Bíblia muitas vezes querendo resposta de coisas grandes. Quantas pessoas se aproximam da Bíblia, meu amado, querendo resposta de como vai ficar rico? Estou falando mentira? Quantas pessoas se aproximam da Bíblia querendo a resposta, como que eu faço para ser feliz? E Jesus fala que neste mundo nós teremos tribulações. O primeiro propósito da parábola é revelar as coisas para aqueles que são íntimos de Deus, que buscam Ele com intimidade. O segundo propósito, meu amado, é esconder daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. É o que diz o texto aí no 25. Pessoas que são sábias não são ensináveis. Pessoas que não querem aprender de Deus. Pessoas que são soberbas, mesmo às vezes não tendo um diploma. Você conhece pessoas assim? Conheço várias. Pessoas que, embora não tenham diploma nenhum, são soberbas, porque não querem nunca aprender. Principalmente o que Deus tem para ela. Assim a própria Escritura atesta, meu amado, que o ensino de Deus desde o Antigo Testamento, Ele usa narrativas figuradas para gravar verdades eternas no coração do seu povo. Este é o princípio desde lá que Asaf está falando no Salmo 78. Deus tem um propósito com as palavras. Agora abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Ah, pastor, isso tudo que o senhor está falando é da cabeça do Senhor. Ah, é? Então vamos ver o que Jesus fala. Eu não preciso, a Bíblia não precisa ser torcida, a gente não precisa fazer aqui uma ginástica teológica, dialética, né, como o pessoal gosta de falar, para poder ensinar a Bíblia. Não, é só ler a Bíblia e falar, está escrito. Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 33. Ele diz assim, essa aqui é a parábola da receita do pão. Diz assim, disse-lhe outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Quem conhece a arte da padaria sabe que os melhores pães, a massa tem que levedar, tem que esperar um tempo, tira um pouquinho de uma, põe noutra. É isso aqui que ele está falando, da arte da padaria, do padeiro. Mas presta atenção no que ele fala em seguir. Todas essas coisas diz Jesus às multidões por parábolas, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito pelo intermédio do profeta, o profeta que é Asaf, Salmo 78, versículo 2. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Lá Asaf usou enigmas do passado. Aqui, Mateus, que era um judeu e conhecia muito bem a língua, hebraica, aramaica, faz uma versão mais certa. Princípios eternos desde a criação do mundo são reveladas por parábolas. Aí ele diz mais. Não, só o 35. Eu vou repetir o 34 e 35. Todas as coisas diz Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas
desde a criação do mundo. E por isso, meu amado, que você vai encontrar na Bíblia Jesus ensinando várias parábolas. Esse trecho aí que Mateus está escrevendo, ele está falando que o que Asaf escreveu lá, uns 700 anos antes, estava se cumprindo ali com Jesus. Que aquilo que ele falou como um profeta, agora estava acontecendo com o próprio Senhor Jesus. Era Ele que ia revelar para nós as coisas ocultas desde a criação do mundo. Porque o Antigo Testamento é só um vislumbre do que viria, meu amado. Preste atenção no que eu estou falando. No Antigo Testamento, quem gosta só do Antigo Testamento, que eu acho raro, eu acho que não tem não. Que eu acho raro, que as pessoas gostam mais do Novo Testamento. Mas as pessoas que gostam muito do Antigo Testamento, principalmente aqueles que têm uma tendência a ser judaizante, que gosta da lei judaica e gosta de aplicar na sua vida, que acha... Eu não sei se está acontecendo com vocês, mas tem um camarada, meu amado, que ele me persegue nas minhas redes sociais. Ele diz que é um judeu messiânico. Aí ele começa a contar uma história, conta uma história bonita. E é legal o que ele conta, porque ele tem conhecimento. Aí depois ele fala assim, agora eu vou te ensinar os segredos dos códigos que estão lá na Bíblia, que você vai ficar rico. Isso chama judaísmo cabalítico, meu amado. Isso eles herdaram quando os caldeus dominaram ali a Samaria e ensinaram ele a arte da astrologia, não astronomia, astrologia, as coisas ocultas. Que lá em Apocalipse vai falar que tem uma profetisa que ensina as coisas ocultas de Satanás. Tome cuidado, meu amado. A palavra de Deus, ela se revela por si, o Espírito Santo é que nos ensina, amém? Então se cumpriu aqui em Jesus, meu amado. A maioria das palavras, os mistérios do reino, ela vai revelar para nós. Preste atenção agora, que agora eu vou falar algo que você precisa entender, para que você possa viver a plenitude da palavra de Deus na sua vida. Eu estou falando bem sério, meu amado. Muitas pessoas não têm a plenitude de Deus. Eu não estou falando aqui de ficar rico, não estou falando aqui de cura, eu estou falando de ter uma intimidade com Deus. Amém? Algumas pessoas não têm essa plenitude, essa intimidade, porque elas não buscam da maneira correta de aprender a Bíblia. Alguns se preocupam muito com o conhecimento teológico humano, mas se esquecem de ser discípulos que se dobram, se sentam nos pés de Jesus para aprender. Eu não estou falando aqui contra a teologia, não estou falando que você deve fazer o curso. Eu estou falando, meu amado, que a simplicidade está na palma das nossas mãos e às vezes a gente despreza. Quando Jesus ensina, meu amado, por parábola, os mistérios do reino de Deus, né, ele ensina, meu amado, sobre, preste atenção, fé, perdão, graça, juízo e salvação. Preste atenção no que eu falei. Fé, perdão, graça, juízo e salvação. O propósito, meu amado, de uma parábola é justamente trazer para nós aquilo que Deus vai fazer, a obra que Deus vai fazer nas nossas vidas. Ele veio se revelar a nós para a salvação. Através da fé, através do perdão, através da graça, do juízo e da salvação. Abra sua Bíblia em Marcos rapidinho, capítulo de número 4. Vai falar assim. É um pouquinho parecido com Mateus, só para você ver como que o ensinamento de parábolas é algo sério. E que a Bíblia diz que é assim, Marcos capítulo 4, versículo 1, 2. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Não é um ensino, parábola, meu amado, não é um ensino de coisas vagas, é um doutrinamento. Você sabe o que é doutrinamento? São quando ensina princípios, no caso aqui da Bíblia, princípios que Deus quer que a gente cumpra. Uma doutrina são princípios que Deus quer que a gente cumpra. E o que acontece, meu amado? Que algumas pessoas não gostam. E agora eu vou entrar numa parte bem crítica, e é crítica mesmo. Nós vivemos num tempo, meu amado, em que as pessoas
são seletivas, como eu falei na Bíblia. Elas querem ouvir da graça e do amor, mas não querem ouvir da justiça e do juízo. Elas querem, meu amado, que Deus revele para elas com todo o amor. Que Deus as console, que Deus traga para elas refrigério. Mas quando Deus trata com ela o pecado que ela oculta, que ela esconde, ela não quer ouvir a palavra de Deus. O Deus que consola, meu amado, o Deus que traz refrigério para a nossa alma, é o mesmo Deus, meu amado, que nos confronta. Preste atenção no que Deus está falando com você nessa noite. Não seja seletivo com aquilo que Deus fala com você, não. Porque o Deus que te consola quando você está passando por problemas, o Deus que te deu cura, o Deus que te deu restauração, o Deus que tem cuidado de você, é o mesmo Deus que fala para você se arrepender todo dia, senão você vai cair no inferno. Mas a gente não quer ouvir de juízo. A gente não quer ouvir de inferno. A gente quer ouvir a parábola do filho pródigo. A parábola que fala do pai que está com os braços abertos para nos receber. Um filho que foi rebelde, um filho que não obedeceu, um filho que quis levar a vida do jeito que ele achava melhor. E a gente se enquadra naquele filho e a gente quer ouvir desse Deus que está lá, nos esperando com os braços abertos. A gente quer ouvir, meu amado, a parábola do bom samaritano, daquele homem que passa, que é uma crítica aos religiosos, que é uma crítica à hipocrisia religiosa, sim, mas que fala do amor, da compaixão. As pessoas querem ouvir essas parábolas. Sabe por quê? Porque elas amaciam o nosso coração. Elas nos acalentam, elas trazem refrigério para a nossa alma. Mas as pessoas não querem ouvir a parábola do joio e do trigo. Se você nunca leu, considere ler essa semana a parábola do joio e do trigo. A parábola que fala que dentro da igreja cresce dois tipos de planta. O joio, que parece ser crente, mas não é crente. O trigo, que cresce. Eu não sei se eu falei, mas vou repetir. Outra coisa, outro dia, eu passando, lendo algumas coisas, apareceu preste muita atenção nessa parábola. Apareceu um agrônomo falando qual que é a diferença do joio e do trigo. Todo mundo fala, né? Ah, porque o joio é assim, porque o joio... Ele falou assim, um agrônomo, quem estava falando era um técnico, um agrônomo, crente. Ele mostrou as duas figuras e falou assim, eu vou falar para vocês qual que é a diferença. O joio, só para você entender, a parábola fala o quê? Que Jesus veio, né, semeou o evangelho, que no decorrer do tempo, um inimigo foi lá e semeou o quê? Sementes de joio. Quando os discípulos, né, os trabalhadores viraram para ele assim, Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? O Senhor lá, né, que representa Cristo, falou, não, deixe que cresçam juntos, até o dia da consumação, onde serão separados. Agora preste atenção nessa figura e você vai entender por que aquele dono falou assim, esperem que fiquem prontos, até o dia da ceifa. O trigo, meu amado, interessante que o agrônomo fala, ele falou o seguinte, que o trigo, quando ele começa a amadurecer, que dá os frutos, ele dá os grãos, ele fica dourado, e ele se curva, e ele é fácil de arrancar. A pessoa passa a mão, puxa, porque a raiz dele é uma raiz, vamos falar assim, fácil de lidar. Ele falou assim, o joio não. O joio cresce, permanece verde, os grãos que ele está não tem nada atento, porque não serve para fazer nada, e quando vai arrancar, meu amado, ele falou que dá um trabalho violento. Eu falei assim, que coisa, né? Voltando para as parábolas, meu amado, todo mundo quer ouvir a parábola do filho pródigo, arrebentado, voltando para casa. Nós somos seletivos, meu amado, na palavra de Deus. Todo mundo quer ouvir a parábola do bom samaritano, que fala do nosso papel de misericórdia, compaixão, empatia, seja lá do que as pessoas chamam. Mas quando fala desses dois que crescem junto na igreja, que só lá no final eles vão ser separados, as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir a parábola de Lázaro, não o que foi morto, né? E o rico. Quem conhece a parábola aí do rico e do Lázaro? Havia um homem pobre chamado Lázaro, que se assentava todo dia na porta de um homem rico.
e pedia para comer daquelas migalhas. Ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. Passado um tempo também morreu aquele rico e foi para o inferno. Essa ninguém quer ouvir. Essa ninguém quer ouvir, porque essa fala da nossa imutável condição depois da morte. É irreversível, meu amado. A salvação é agora, é hoje. A salvação é para agora, porque depois da morte não adianta nem choro nem vela, como diz por aí. Doutrina que fala que tem purgatório, meu amado, doutrina que fala que pode orar, isso não existe. A Bíblia não dá base para isso. A Bíblia fala que morrendo o homem, vem depois o juízo. Mas ninguém quer ouvir sobre isso. Ninguém quer ouvir sobre aquele homem que foi parar no inferno e pediu: ô Abraão, por favor, que esse homem passe de lá para cá e venha refrescar a minha boca, a minha língua com água. E Abraão fala para ele assim: não tem como ele passar, há um abismo entre nós. É irreversível, meu amado, a situação de quem morre. É irreversível a situação. Mas todo mundo quer ouvir sobre o filho pródigo. Todo mundo quer ouvir sobre o bom samaritano. Mas ninguém quer ouvir quando fala que tem joio no meio do povo de Deus. Ninguém quer ouvir que o arrependimento é nesse tempo, porque depois não haverá mais como se arrepender. Não haverá mudança, meu amado, depois da morte eterna. As pessoas não querem ouvir isso, elas querem receber o amor de Deus, elas querem receber a compaixão, elas querem receber a graça de Deus, mas elas não temem o juízo que está prestes a vir sobre essa terra. Elas não temem, meu amado, a condenação. E quem está falando isso não é o pastor Anderson, é a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16 em diante. Todo mundo para ali no versículo 16, que fala do amor, o amor de Deus pelo mundo. Mas esquece que dos 17 ao 21 vai falar assim que existe dois tipos de pessoa: os que ouviram e se aproximaram e se arrependeram, e houveram aqueles que preferiram as trevas, porque a luz acusava ele do que eles faziam. É o mesmo capítulo, é o mesmo versículo, mas as pessoas param onde é melhor para elas. As pessoas não querem ouvir Romanos capítulo 2, versículo 5 ao 12, que fala que nos finais do tempo haverá um julgamento, e que Deus vai retribuir a cada um segundo aquilo que tiver feito neste mundo. As pessoas não querem ouvir a parábola lá do capítulo 25 de Mateus, onde Jesus fala assim: quando eu voltar na minha glória, eu vou sentar no meu trono de glória e vou separar o cabrito das ovelhas. E lá não está falando de justiça social não, viu? Quem prega aquilo lá para justificar que a gente tem que fazer obra social, enganou, está te enganando. Lá está falando que as nossas obras é uma consequência daquilo que nós falamos que somos. Porque se eu falo que é crente, eu tenho que ajudar o meu próximo. Se eu falo que sou cristão, eu tenho que ver o necessitado. Mas essas obras não levam a gente para o céu. Essas obras não é para levar a gente para a eternidade. Elas são um complemento daquilo que Deus faz na nossa vida, que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas as pessoas querem apenas a graça, querem apenas o amor. Todo mundo quer o filho pródigo, quer ser o filho pródigo. Mas não pensa que pode ser o rico da parábola do Lázaro. Desculpe, meu irmão, se eu estou exaltado, mas a gente começa a ver tantas coisas em vários lugares aí que a gente cansa, sabe? A gente cansa como que a igreja está sendo seletiva. Como que as pessoas estão... Quando eu falo igreja, estou falando do modo geral, viu, meu amado? De um modo geral. Como que a gente tem sido seletivo com as palavras que agradam, acariciam o nosso ego. E a gente refuta aquelas que mexem com o nosso interior. A realidade pós-morte, meu amado, resta só a justiça divina. O destino eterno das almas é agora. O destino eterno das almas. E lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo, agora eu estou meio confuso aqui, eu acho que é 2 Timóteo. Fala assim que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E vem falando da oração e fala para a gente orar pelas pessoas, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Mas a Bíblia fala que nem todos será salvo. Que muitas pessoas vão refutar o Evangelho. Vão ouvir só a parábola, que é da graça e do amor. Mas não vão falar da parábola que fala do juízo, do destino eterno da nossa vida. As parábolas, meu amado, exigem uma resposta integral. Preste atenção no que eu vou falar agora.
Eu não posso escolher aquilo que a parábola me agrada e jogar o resto fora. Eu não posso, meu amado, escolher o Deus que consola e não aceitar o Deus que confronta. Hoje é uma palavra de confronto. Nós começamos o culto tão bem, né? Maravilhosa graça. Não é? E tudo aquilo é verdade que foi cantado, meu amado. Não tem nada errado com nenhuma letra que foi cantada aqui. Mas eu não posso ser seletivo. Eu lembrei do irmão Léo quando a gente vai nos cultos no lar. Viu, Léo? Eu lembrei de você hoje. De vez em quando ele tira uns hinos da harpa e do cantor cristão. Eu amo aquelas músicas. As igrejas pararam de cantar elas. Ruth Cruz, que fala do meu pecado que levou Jesus para a cruz. Que eu era um pecador, perdido andando pelo mundo. Essas músicas ninguém quer cantar mais. Estou falando assim, de uma modo geral, viu, meu amado? Aqui nós cantamos de tudo. E louvamos a Deus de maneira correta. Mas eu estou falando que eu lembrei na hora. Eu falei assim, por que algumas pessoas não querem mais ouvir essas músicas? Eu baixei um punhado na minha playlist em homenagem ao Léo. Para ouvir. Passei uma viagem agora. A Karina estava de férias, a gente foi viajar. A maioria das viagens, ouvindo só hino da harpa. Só hino da harpa. E essa pregação, meu amado, eu tenho mania que quando eu vou viajar, eu costumo colocar numa rádio. Olha que coisa interessante. Eu não ouvi a pregação toda, mas o pastor que estava pregando fez uma pergunta só. E essa pregação veio no meu coração. 15 dias que eu estou estudando ela. Eu estava viajando com a Karina, num lugar indo ali para Poste Caldas, a rádio pegou, o pastor estava pregando sobre o quê? A parábola do rico e do Lázaro. Ele fez só essa pergunta, por que as pessoas não querem mais ouvir essas parábolas? Aí a rádio saiu do ar. Parou de pegar no carro. Eu falei para a Karina, pega o celular, pega o celular. Ela, o que foi? Deus acabou de me dar uma palavra aqui. Por que as pessoas não querem ser confrontadas com o pecado, com a eternidade? Eu estou falando para o mundo, viu, amado? E sabe o que aconteceu com a igreja? Nós ficamos com medo de pregar isso. Já reparou? Você já reparou que nós temos medo de evangelizar as pessoas e falar do inferno? De tanto que as pessoas falam que a gente não pode falar. Você já reparou? Você já reparou que a gente não quer falar mais que as pessoas têm que mudar de caráter, que têm que mudar de conduta, que o Espírito Santo tem que trabalhar nelas e elas têm que se conformar com os princípios eternos revelados na palavra e não viver do jeito que acha que Ele é o dono da vida dele? Não, se você é servo, quem é dono da sua vida é o Senhor. E você tem que andar de conformidade com o que Ele diz na palavra dele. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer. Mas as pessoas não querem. Pode reparar no mundo. Pode reparar para você ver. Quando você começa a falar de confrontar o pecado da pessoa, ela fala para você o quê? A famosa frase, quem é você para me julgar? Não é a famosa frase que a gente ouve? Aí você fala para ela assim, eu não estou te julgando. Eu estou te falando que existem princípios eternos que a gente deve seguir. Principalmente a gente é cristão. Principalmente a gente é cristão. Não dá para entender, meu amado, certas coisas que a gente vê por aí. O negócio está ficando tão banal. Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Tão banal, eu não sei se alguém viu. Eu e a Karina estivemos agora no final de semana em Belo Horizonte. Aí nós ficamos no hotel. Do lado do hotel, assim, na avenida, eu com ela, a gente foi andar um pouquinho. Nós passamos assim, um lugar com a parede por fora toda preta, assim. Toda preta. Sabe o que estava escrito naquela parede? Church. Você sabe o que é isso? Igreja. Só estava escrito isso, não tinha nada. Só estava uma parede toda preta. E eu falei com a Karina, que coisa estranha. Não tem nome, né? Não tem vínculo com nenhuma igreja, nem tem nada. Aí eu fui pesquisar. Você sabe o que era aquilo? Uma boate internacional. É uma rede de boate que elas estão fazendo piada com a nossa cara como cristão. Chama o lugar de igreja. Aí eu entrei no Instagram para ver. Você nem imagina, não é boate de mulher nua não. Mas tem quase lá também. Tem uns show lá que eu vi lá no Instagram lá. Sabe o que eu falei? Isso é um inferninho. Não tem nada a ver com a igreja. Está vendo como está banalizando? Que a gente está tão banalizando as coisas de Deus que o pessoal já não tem mais temor não. O mundo não é para ter temor não. Mas o ponto é que uma pessoa chega de chamar um lugar, meu amado, que é um inferno, um inferninho, chamar de igreja.
Isso é uma afronta para nós, cristãos. Eu fiquei revoltado. Primeiro eu fui pesquisar para ver se era uma igreja, porque hoje é comum, né, esse estilo. Não é uma crítica às igrejas desse estilo, não. É uma crítica àquilo que eles estão fazendo com o nome da igreja. Porque eles perderam o respeito pela gente. Porque hoje, as pessoas que são crentes, tem umas pessoas que não são tão diferentes do mundo, não, meu amado. Tem pessoas que falam assim, você é irmão? Eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja... Eu falo assim, por quê? Porque nós temos que parecer com Cristo e não com o mundo. A nossa responsabilidade é cada dia melhorar até ser igual a Cristo. As pessoas, meu amado, elas querem o conforto da graça, mas não querem o confronto da justiça de Deus. Ela quer o Deus amoroso, ela quer o Deus gracioso, ela quer o Deus que recebe. Mas ela não quer um Deus que traz justiça e juízo, que traz condenação e separação. Isso tudo está nas parábolas. Amanhã eu vou colocar o texto lá, você vai ler muitos textos que eu não estou citando aqui. Mas eu já estou indo para o final. Eu quero falar para você, meu amado, 3 coisas que você precisa observar. Quando eu fui estudar a primeira vez, meu amado, apologética, não sei se você sabe o que é esse termo. Apologética significa defesa da fé. Preste atenção que eu quero ensinar algo para você nunca mais esquecer. Apologética significa defesa da fé. Como é que você defende a sua fé? Em qual sentido? Reconhecendo que aquilo que está sendo pregado não é de Deus, que não está de acordo com o princípio da Bíblia. Você tem que usar as 4 operações da matemática. Você lembra da matemática, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando você ouvir uma pregação no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, preste atenção. E lembre dessas 4 operações. Rejeite as operações dos hereges, dos incrédulos. Seja um aprendiz. Eu vou ler agora, meu amado, que eu quero deixar do jeito que eu escrevi, tá? Não está a permissão de eu ler agora, eu vou ler esses 3 pontos e já vou terminar. Seja um aluno aprendiz da palavra, que se submete à Bíblia por inteiro. Não existe um pedaço da Bíblia que você deve tirar. Então você tem que lembrar dessas 4 operações. Primeiro, não adicione legalismo à pregação. Se aquilo que está sendo ensinado está colocando legalismo humano, o que é o legalismo? A Bíblia fala, por exemplo, que você ora da forma que você achar melhor. Aí eu viro aqui e falo, não, a partir de hoje, nessa igreja, nós vamos orar só de joelho. É um legalismo religioso. Tudo aquilo que acrescenta, soma a palavra, não é bíblico. Segundo, meu amado, se o que está sendo pregado subtrai, tira, principalmente o juízo, saiba que aquilo é desviante. Se uma pessoa faz uma pregação muito bonita, fala disso, e lá no final ela cita alguma coisa, e você percebe que ela está tirando o juízo e a condenação, porque foi disso que nós fomos salvos, amém? Do que você é salvo? Você é salvo porque nós estávamos condenados à morte eterna. E Jesus deu o seu Filho para nos salvar. Subtrai, e ela tira o juízo principalmente. Se ela multiplica o fanatismo religioso. Se a palavra diz assim, que Deus revela aos seus profetas aquilo que Ele vai fazer, e a pessoa começa a acrescentar em cima daquilo coisas que a Bíblia não diz, Ele está multiplicando o que Deus não falou. Amém? E o último, meu amado, nessa operação, se o que ela prega, ela divide o texto, até aqui está certo. Aqui é cultural. Pula fora. A Bíblia é completa. Se o contexto que ela prega está fora do texto, ou se o contexto do texto está fora do livro, ou se o livro está fora do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, pula fora. Se o que ela ensina não vai de encontro, por exemplo, às coisas que Deus revelou no Antigo Testamento. Segunda coisa, busque arrependimento. Juízo não é para nos assustar na Bíblia, viu, meu amado? Guarde isso no seu coração. Primeiro, lembre das operações matemáticas. Segundo, busque arrependimento. O juízo não é para nos assustar. Falar do inferno não é para assustar as pessoas, é para falar para ela que há uma realidade e que o tempo agora é o tempo da graça, do arrependimento. Que depois da morte não tem mais solução. Terceiro, meu amado, viva com responsabilidade eterna.
Se você hoje está ouvindo, meu amado, essa palavra, busque viver o amor, a graça e a misericórdia de Deus, mas viva com justiça, viva com santidade as verdades que Deus está falando com você. A palavra de Deus que nos confronta, meu amado, é demonstração de amor por Deus por nós, tá? Quando Deus nos confronta com a palavra dele, é porque ele quer que a gente conserte, é porque ele nos ama. Porque lá em Hebreus vai falar assim, que se a gente está sem correção, é porque não somos filhos, somos bastardos. Nós não somos filhos. E como que eu posso embasar isso, tudo que foi falado até aqui? Abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 11. Depois você pode ler o contexto. Mas Paulo vai falar algo muito sério. E eu já estou terminando. Romanos capítulo 11, versículo 21. Preste atenção nesse texto. Aqui, Paulo está falando da rejeição de Israel para que a igreja pudesse ter sido colocada no lugar. Para que depois Israel entre na igreja. E ele vai falar assim, Romanos 11, 21. Preste atenção. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era Israel, quando ele começou a revelação, também não te poupará. Considerai, preste atenção agora, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. O que você acha que esse texto está falando? Aqui está falando que Deus é tanto um Deus bondoso, misericordioso, cheio de amor, quando é um Deus severo na hora de fazer a justiça dele. E está falando aqui, meu amado, no livro de Romanos, usando Israel para mostrar que quando Israel não obedeceu Deus, Deus foi lá e tirou o privilégio que eles tinham para dar para a igreja, que já era um plano de Deus. Mas aí Paulo está escrevendo para os judeus romanos, falando assim, olha, mas se vocês também não levarem em conta essa bondade de Deus, de nos pôr no lugar de Israel, ele também vai trazer sobre você também a severidade, que ele cortou os ramos, para poder nos colocar no lugar. É isso que está falando no texto. O contexto é esse. Que você possa, meu amado, atender esse chamado de fé e obediência a Deus. Que você possa, meu amado, entender que Deus quer revelar os mistérios do reino. Sabe qual que é o mistério do reino? O nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que corrige, é um Deus que julga, é um Deus de equidade e justiça. Eu vou repetir, preste atenção aqui. Qual que é o mistério do reino? Preste atenção, eu acho que você não entendeu. O mesmo Deus que ama, perdoa, é o mesmo Deus que corrige e julga. O mesmo Deus que é misericordioso e bondoso, ele também é um Deus de equidade e justiça. Não se aproxime de Deus de qualquer jeito não, meu amado. Não tente levar uma vida de crente da maneira que você pensa que é, não. Não leve uma vida de qualquer jeito, porque você pode experimentar lá no final a severidade de Deus. Quem está falando isso aqui é Paulo. Ah, mas tem pessoas que falam que uma vez salvo, sempre salvo. Creia neles. Siga firme. Mas se lá no final você experimentar a severidade de Deus, você nunca vai poder falar que Ele não te advertiu que era assim. Talvez você quisesse hoje, meu amado, uma pregação que falasse da graça. Talvez você chegou aqui nessa noite e falou assim, puxa vida, eu vou chegar lá no culto, vai ter uma palavra cheia de bondade e graça de Deus. E você ouviu falar da severidade. Saiba de uma coisa, meu amado. Talvez hoje é o dia de você voltar para casa. Deus está falando com alguém nessa noite. O filho pródigo é dia de você voltar para casa. Mas não volte para casa da maneira que você pensa. Não volte para casa da maneira que você acha que tem que voltar. O pai recebeu aquele filho, fez uma festa, porque ali estava representando o final da vida de todos que se arrependem. Mas Jesus contou outras parábolas. Talvez você ficou assustado com a pregação falando de inferno
do destino eterno de Lázaro no lago de fogo e enxofre. Da parábola lá do Lázaro não, né? Do rico, na parábola do rico e do Lázaro. Talvez você que está me assistindo nessa noite, a palavra seja para você e Deus está te chamando ao arrependimento, para que você volte para casa e o Pai possa te receber. Lembre-se disso, meu amado. Bondade e severidade de Deus. A gente não pode cortar a palavra ali no meio. A gente não pode ficar só com bondade e não levar em conta que Deus também é um Deus severo, equinânime, justo, bondoso, amoroso e misericordioso. Mas lá no final Ele vai sentar no trono e vai julgar todas as nações, todos os povos. Aqueles que estiverem em Cristo não serão condenados, mas aqueles que, apesar de estarem próximo de Cristo, mas que andam de acordo com a sua vontade e não com aquilo que Deus revela, pode correr o risco de se ouvir aquela famosa frase lá no final da palavra de Mateus 25: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Fique de pé no seu lugar. Não fique bravo comigo não, viu, meu amado? Eu sou apenas aquele que traz a mensagem. A palavra de Deus, ela traz... Eu vou ler de novo esse texto para a gente terminar. Obrigado. De Romanos, capítulo 21 e 22. Preste atenção, meu amado, no que fala. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Israel, também não te poupará. Está falando para os judeus romanos aqui, da igreja de Roma. Se você não sabe, boa parte da igreja de Roma era judeu, viu, meu amado? A maioria. Não era só os romanos em si, não. Era uma igreja que tinha judeus. Considerai, pois, a bondade de Deus. Não. Considerai a bondade e a severidade. Considere o amor e a graça, mas considere também a justiça e o juízo de Deus. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Feche os teus olhos. Agora é o momento de você olhar para você. Não é para você pensar no seu irmão, pensar naquela... essa pregação é para... Não. Essa pregação foi para nós nessa noite, para mim e para você. Pai, eu quero olhar para o meu coração. Não me deixe ser uma pessoa que se aproxima do Senhor só por causa da tua bondade, do teu amor e da tua misericórdia, mas que eu considere também a severidade. Uma severidade, Senhor, tão grandiosa que não poupou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, que morreu na cruz, por me amar, sim, por amar a humanidade, para dar a ela a oportunidade do perdão e salvação. O Senhor não poupou ele, como diz a tua palavra. Quanto mais, Pai, aqueles que são rebeldes a ti. Aqueles, Senhor, que consideram apenas as coisas boas que a tua palavra diz, e não aquelas que é uma advertência, que nos confronta, que nos chama ao arrependimento. Pai, que o teu Espírito Santo nos mostre nessa noite, se há em nós algo que precisa ser mudado. Para essa pessoa que está assistindo essa live, que parou aqui por acaso, o Senhor está falando para ela, que é um tempo dela atender o chamado. Atender o chamado de arrependimento, de voltar para casa, para ser restaurado como filho verdadeiro. Pai, mostra para nós, a começar de mim, da minha casa, da minha família, da minha esposa, do meu filho. Mostra, Pai, onde precisamos consertar. Onde precisamos considerar a tua severidade, para que não sejamos cortados como os demais, como diz a tua palavra. Que nós, Senhor, não amemos só o Deus que consola, que conforta, mas amemos o mesmo Deus que é justiça, é equidade, é um Deus que julga, é um Deus que já condenou o mundo por causa do pecado, mas também aprove para nós a salvação em Cristo Jesus. Que nós consideremos cada sangue, cada gota de sangue derramado naquela cruz, como uma forma de pagar pelos meus pecados, e que por isso eu devo ao Senhor algo que jamais eu vou conseguir pagar, mas eu posso, Senhor, te servir em humildade, em submissão, procurando fazer a tua vontade. Se quando eu pecar, Senhor, eu errar, que eu não me afaste do Senhor, mas que eu procure, Senhor, um arrependimento verdadeiro, que eu procure ser restaurado pelo teu Santo Espírito, para poder estar diante de ti, do teu trono da graça de novo.
Que o pecado não seja, Senhor, constante na minha vida a ponto dele me separar do Senhor, mas que a tua graça e a tua misericórdia seja constante para me levar a um arrependimento sincero, para poder, Senhor, me submeter mais uma vez à tua vontade. Pai, que o Senhor não nos deixe cair, mas se nós cairmos, Senhor, eu estou falando por mim, que o Senhor nos levante por tua graça e por tua misericórdia, para que eu não seja, Senhor, condenado com os demais, como diz a tua palavra em Coríntios, como nós lemos aqui todo dia na ceia do Senhor, que nós devemos olhar, fazer uma retrospectiva e pedir perdão para não sermos condenados com o mundo, porque a tua palavra diz em Romanos que o Senhor vai julgar este mundo, que o Senhor é o Deus que julgará este mundo, segundo os teus princípios. Por isso, Senhor, nos conduza em tua verdade, que o teu Espírito Santo nos dê ânimo e força todos os dias, para não errarmos e andarmos no teu caminho, para que a tua glória se manifeste em nossas vidas, nessa igreja, e em todos aqueles que estão ouvindo, Pai, essa ministração. Pai, para aquele que é seletivo, que essa noite o Senhor mostre para ele que o tempo de ser seletivo acabou, que o tempo de escolher só a bondade acabou, é hora de olhar pela severidade, porque o dia do juízo está próximo. E depois da morte, é irreversível a nossa situação. Enquanto estiver vivos, como diz a tua palavra, há esperança. Mas depois, Senhor, quando cruzarmos, Senhor, a eternidade, não haverá mais forma, como a parábola do rico e do Lázaro conta. Que nós possamos viver essa verdade, Pai. Pregar essa verdade, passar para a próxima geração essa verdade, para que ela não se perca nesse caminho até a eternidade. Em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Hoje é aniversário da Ana Beatriz, né? Do pastor Wellington, né? E também no dia 28, eu acho que é do Giovanni. Esse Giovanni aqui é da irmã também, né? Dia 28, nós vamos estar orando pela Ana Beatriz hoje, né? E pelo Giovanni, que vai fazer aniversário na terça-feira. A irmã Fátima pede oração pela saúde dela. O Luiz, que vai fazer uma cirurgia, né? Amanhã. Vamos orar por essas pessoas. Nós temos uma visitante, a Jordana. Cadê a Jordana? Obrigado por estar conosco cultuando. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Volte sempre. Essa igreja está sempre de portas abertas. Que você seja muito bem-vinda ao nosso meio. Sempre será muito bem-vinda. Irmã Leia? Foi aniversário do Wellington. Ontem, né? Sexta. Até ele esqueceu. Hoje é domingo. Tá certo. Vamos orar também pelo Wellington, que fez aniversário. E por falar nisso, meu amado, terça-feira o culto será na casa do nosso irmão Wellington, às 7h30. Nós esperamos você lá para podermos estar cultuando Deus com ele e com a família dele. Amém? Os amigos, quem ele convidar. Viu, Wellington? Que você convide todo mundo, que a gente vai estar lá celebrando o Senhor. Vamos orar então por esse motivo e depois vamos estar encerrando, amém? Sábado é a ceia, pastor? Sábado que vem a ceia do Senhor, amém? É o primeiro sábado. Então, às 19 horas, nós estaremos aqui celebrando a ceia. Vamos orar? Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida da Ana Beatriz, que está fazendo aniversário hoje, do Giovanni, Pai, que fará aniversário terça-feira. Queremos Te louvar pela vida do Wellington, Pai, que fez aniversário na sexta-feira. Que o Senhor, Pai, possa abençoar os Teus filhos, que o Senhor possa suprir as necessidades deles, que o Senhor possa presenteá-los de uma forma especial, aquilo que está no íntimo, no coração dele, Pai, dos irmãos, da Ana Beatriz, do Giovanni e do Wellington, aquilo que eles têm pedido em oração, que seja um presente do Senhor para eles, mas mais do que isso, nós pedimos que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor possa conduzi-los pelo poder do Teu Santo Espírito por caminhos planos e retos, e que jamais venham desviar, Pai, do Teu caminho. Nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida da nossa irmã Fátima, Pai, que está pedindo oração pela saúde dela. O Senhor conhece o íntimo do coração dela, Pai. Que o Senhor possa curar, restaurar a saúde dela. Queremos colocar também, Pai, a vida do Luiz, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Que o Senhor possa conduzir as mãos dos médicos, dos enfermeiros. Que ele possa ver a Tua mão agindo ali a favor dele, Pai.
que o Senhor possa, Pai, restabelecer a saúde dele no pós-cirúrgico, Pai, e que ele possa glorificar o Teu nome. Pai, eu quero colocar, Pai, a pedido do Adam, Pai, a vida da família dele em oração, que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer paz, Senhor, para o lar dele, Senhor, que o Senhor possa tocar de uma forma, Pai, especial na vida do Arão e de todos ali da casa, Senhor, da nossa irmã Eliane, e possa derramar a Tua bênção, transformando a situação, Pai, deles para a glória do Teu nome, trazendo paz, harmonia para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, Pai. Pai, nós queremos nos despedir aqui, te pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, uma semana abençoada, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, Senhor, durante essa semana, que, Senhor, nós possamos ser sensíveis à Tua voz, que o Senhor possa derramar a Tua bênção sobre essa cidade de Bela Vista, sobre as autoridades constituídas sobre essa cidade, prefeito, vice-prefeito, vereadores, professores, policiais, juiz que responde, Senhor, por essa cidade, que sejam, Senhor, pessoas que temam a Ti, que sejam sensíveis à Tua voz, que se submetam à Tua vontade, Pai, e que essa cidade possa, Senhor, receber a Tua paz em cada lar, em cada rua, que todo espírito de briga, que todo espírito de vício, que todo espírito, Pai, de desavença familiar, Pai, seja banido dessa cidade, que nós como igreja possamos ser luz, Senhor, no meio, Senhor, dessas famílias, dessa cidade para a glória do Teu nome, que o Senhor abençoe também a minha casa, lá em Varginha, a cidade de Varginha, que o Senhor possa, Senhor, fazer a Tua vontade se cobrir também sobre a nossa nação. Restabeleça, Senhor, a Tua ordem, Pai. Restabeleça, Senhor, a Tua vontade soberana sobre essa nação. Nós oramos e confiamos somente em Ti, para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo Jesus, a unidade, a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, até que Ele venha e toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão, vamos à paz do Senhor.